Novamente, Jesus, te agradeço pelo seu sacrifício, por sua morte, pela sua ressurreição, ó Deus, pela vida, Pai, que o Senhor nos dá quando olhamos para a tua cruz, quando nós olhamos para ti, Jesus. Não é por nós, não há mérito em nossas mãos, não há nada que nós possamos fazer, ó Deus, para poder merecer a sua graça, a sua glória sobre nós, exceto, Deus, corações quebrantados, corações que se voltam para ti, corações que desejam e anseiam, Pai, por um relacionamento contigo, Deus. Que possamos fazer assim como o salmista, clamar o teu Santo Espírito para que ele tenha liberdade em nosso coração, que ele possa esquadrinhar, ó Deus, e trazer à luz os pecados que por vezes, ó Deus, nos afastam de ti. Aqueles pecados que nós cultivamos, idolatramos, que nós acariciamos e que sabemos, ó Pai, por muitas vezes quais são eles e até mesmo nomeá-los, ó Pai. Que a confissão, que o arrependimento, que a contrição, ela seja algo, uma prática constante, ó Deus, em nosso meio. Sabemos e entendemos que jamais seremos perfeitos, mas isso também não é uma desculpa, ó Deus, para a prática constante do pecado. Mas pelo contrário, deveria sim ser, ó Deus, um despertar no nosso coração para voltarmos e para ansiarmos e regozijarmos em ti, Jesus. O Senhor, aquele que morreu, ressuscitou e está vivo e que governa nossas vidas. Te peço, Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa mensagem agora. Me esconda atrás da sua cruz, ó Deus, que não seja eu falando, mas o Senhor, ó Deus, falando aos nossos corações esta manhã. Que a calma, que a paz esteja sobre nós, ó Deus. Que o Senhor possa cuidar, ó Pai, de cada coração aqui, de cada mente. Traga também, ó Deus, paz, calma, o coração das nossas crianças. Que elas possam entender, ó Deus, esse momento, entender o culto, ó Deus, e entender que isso é para a glória do Seu nome. E que tudo que fazemos aqui, ó Pai, isso possa promover dentro delas também esse despertar, esse olhar de que o Senhor merece, ó Pai, tudo de nós, ó Deus, e que esse momento também é para elas, ó Deus. Que essa adoração, por mais que talvez não entendam, também é para elas, e que elas consigam, no tempo certo também, ó Pai, discernir e conseguir ouvir e entender a Sua voz e seus corações. Nós te oramos, agradecemos, ó Pai, em Teu santo nome. Amém. Amém. Queridos, Romanos, abram suas Bíblias, por favor. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Semana passada nós falamos a segunda parte do texto e agora nós entramos na terceira. Vamos ler do versículo 25 até o versículo 36. Romanos capítulo 11, do 25 até o 36. O texto diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia à vista do que foi concedido. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas.
A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Crianças, presta atenção aqui em mim. Era uma vez um grande castelo. Esse castelo ficava onde? No alto de uma montanha. E lá morava um rei que ele era justo e também muito bondoso. E que ele amava quem? O seu povo, esse rei. E ele havia construído ali uma ponte muito linda. Tem uma ponte aí no desenho de vocês, não tem? Esse rei havia construído uma ponte muito linda. Olha, presta atenção aqui. E essa ponte ela foi feita com as próprias mãos desse rei. E o que essa ponte ligava? Essa ponte ligava o castelo até as vilas que tinham lá embaixo. E era por essa ponte que as pessoas podiam entrar e viver perto do rei. No começo todo mundo passava por aquela ponte com muita alegria. Só que com o tempo, sabe o que aconteceu? O que vocês acham? Algumas pessoas elas começaram a ficar orgulhosas. Elas começaram a dizer: não precisamos mais do rei. Nós sabemos cuidar da nossa própria vida. E sabe o que elas começaram a fazer? Construir pontes com as suas próprias mãos. Só que eram pontes tortas. Você acha que essa ponte ia dar certo? Não ia dar certo, não é? Eram feitas com paus, com pedras, e tinha um elemento muito importante nessa construção que eles faziam, que era o orgulho. Aqueles homens e mulheres também construíam essas pontes com orgulho. E pior, eles começaram também a impedir que outros chegassem até o rei. Nossa, que coisa ruim, não é? Eles construíram uma ponte ruim, que não chegava, e eles impediam que outros chegassem até o rei. Então o que o rei fez? Ele fechou o portão. Não porque ele deixou de amar aquelas pessoas, mas porque ele estava preparando uma coisa muito melhor para eles. O rei começou a construir então o quê? Uma nova ponte. E essa ponte ela era muito mais forte, muito mais bela, e essa ponte ela não era feita de pedra ou de madeira. Você sabe de que essa ponte era feita? Quem vai me ajudar a descrever o que ela é feita? Ela era feita de sacrifício, de amor e de perdão. Na verdade, foi o próprio filho do rei que construiu essa ponte, que tornou esse caminho uma coisa real. Essa ponte era uma só, e só havia um jeito de atravessar até chegar ao castelo. E como é que era esse jeito? Confiando no rei e andando nessa ponte com muita humildade. Quando ela ficou pronta, o portão se abriu e o rei disse: todos erram, mas agora todos podem voltar. Não porque merecem voltar ou estar entrando no castelo, mas porque o rei decidiu amar e porque o rei tem misericórdia. Os primeiros atravessaram a ponte, vocês vão ver no desenho, e eles não foram os mais bonzinhos que atravessaram a ponte, nem os que mereciam atravessar a ponte. Foram quem? Os arrependidos que atravessaram a ponte. Pessoas que antes tinham rejeitado o rei, mas agora elas voltaram com o coração quebrantado, desejando o rei. E algumas pessoas também ficaram com raiva disso, sabiam? Como assim o rei vai deixar essas pessoas entrarem no seu castelo? Mas sabe o que o rei respondeu? O que vocês acham? O rei respondeu: a minha casa é para os humildes. A ponte é para quem sabe que precisa de ajuda. Aqui dentro não existe melhor ou pior. Dentro do castelo todos vivem da graça do rei. E lá dentro do castelo começou uma grande festa. Não porque quem estava entrando era perfeito, não era por isso. Mas porque eles tinham recebido com misericórdia essa passagem para o castelo. Sabe, meninos e meninas, ninguém entra no reino de Deus, e adultos também, ninguém entra no reino de Deus porque é melhor do que os outros. Ninguém atravessa a ponte por merecimento, por mérito, por fazer bem as coisas. A ponte é Jesus, o Filho do Rei, e só atravessa quem crê em Jesus. E não é por ser bom,
é porque Deus, Ele é bom. E quando a gente entende isso, a gente não fica se achando, a gente fica o quê? Agradecido, e adora o Rei com muita alegria. Bom, não menos interessante que essa história, agora para os adultos, vamos voltar para Romanos 6. E vocês têm nessa mão o castelo, o rei, as pessoas e uma ponte. Faço aí um belo desenho, um belo colorido dessa imagem. E guarde o que a gente vai estar falando aqui sobre esse caminho que o rei constrói para nós dessa ponte. Bom, Paulo nos escreve, queridos, para curar a presunção. E ele começa ajustando isso, o coração da igreja, né? E detalhe, a gente tem que lembrar que essa igreja para a qual Paulo estava escrevendo era uma igreja mista. Era uma igreja que era formada por judeus e formada também por gentios. E no versículo 25, logo no início, ele fala com muita firmeza para poder tratar sobre esse assunto. Ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos. Aqui mistério não é a adivinhação, uma adivinhação religiosa. É o modo de Deus antes que era velado, e agora esse modo é revelado em Cristo Jesus. A gente vem falando isso nos últimos capítulos em Romanos. E esse modo e todo esse contexto, ele vem apresentando para poder entrar nesse texto com um tom certo. Semana passada nós falamos sobre a oliveira que Paulo apresentou nos versículos anteriores. Ali há uma só árvore, e ali há a seiva que ela é de Deus. E ninguém é dono do tronco. Na verdade, nós somos enxertados nesse tronco, nessa árvore que é uma só, que é um só caminho, que provém esses nutrientes através da raiz que é Deus que nos apresenta. E com isso, qual que é o convite, ou qual que é a direção que Paulo nos apresenta? Que a presunção, ela quebra esse ramo. Falamos isso semana passada. E a fé nos sustenta nesse ramo, nos sustenta nessa oliveira. Bom, o fluxo desse texto aqui, vou dividir em 4 partes, um breve resumo para você ter na sua mente o que nós vamos estar construindo aqui. Primeiro, Paulo vai nos mostrar o modo como Deus salva, do verso 25 até o verso 27. Depois ele vai falar da fidelidade que ele não revoga, verso 28 e verso 29. Em seguida, ele vai apresentar o coração desse plano, que é misericórdia para quem não merece, verso 30 e 32. E por fim, a resposta que faz justiça a tudo isso, que é a adoração, do verso 33 até o verso 36. 25, segunda parte. Veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Paulo chama isso de mistério, não porque isso é um enigma que ele está apresentando aqui, mas porque é o modo de Deus, agora revelado em Cristo, como já dissemos. O primeiro traço desse modo, queridos, era um traço claro. Paulo vai dizer: endurecimento em parte. Em parte aqui quer dizer que não atingiu todos, e não vale também para sempre, porque há remanescentes, e também há esperança. Deus permite essa dureza, que ele vem falando sobre Israel, como eles rejeitaram Cristo, ele permite essa dureza sem revogar as suas promessas. E ele usa também isso para que o evangelho ele possa avançar entre os povos. E ele diz: até que haja entrado a plenitude dos gentios. Esse até que Paulo apresenta aqui não chama a curiosidade para nós para números, não vem tratar sobre números aqui, quantidade de pessoas, mas sim a fidelidade da missão que envolve, porque Deus governa o tempo, e nós obedecemos a Deus nesse governo no presente. Paulo, nessa construção aqui, ele apresenta uma frase que ela organiza essa leitura aqui para nós. Ele diz: e assim todo Israel será salvo. O sentido de assim que ele apresenta aqui é deste modo. Deste modo, Deus salva o seu povo. E por esse arranjo que Paulo vem construindo, em que há esse endurecimento parcial que ele apresentou nos versículos anteriores.
e também a entrada dos gentios nessa salvação que Deus está construindo. E aqui entra a ação do libertador, que Paulo deixa bem mais claro, inclusive, nesse texto. Bom, dentro da leitura reformada, descrevendo o que ele apresenta aqui, todo Israel que ele apresenta como esse que será salvo, não é um rótulo étnico automático, falando, olha, somente Israel. Na verdade, é a totalidade do povo de Deus ao longo da história, que são quem? Os remanescentes judeus, que creem em Jesus, e os gentios, que foram enxertados pela fé nessa oliveira. Do versículo 17 ao versículo 24, Paulo já falou isso. E tudo isso sustenta que há uma só árvore, a seiva que é Deus, e ninguém permanece nessa árvore ou nessa oliveira por direito adquirido, mas todo mundo permanece ali pela fé que é depositada na pessoa de Jesus Cristo. Alguns outros irmãos, eles vão ler essa interpretação sobre todo Israel de um modo muito próximo aqui. Eles veem um remanescente cumulativo em todas as eras. Outros acreditam que haverá no futuro uma ampla volta de judeus a Cristo. E percebam, sempre por Cristo e por meio e por parte de Cristo, e nunca por parte ou por ação humana aqui. E em todas essas leituras sobre Israel, sobre salvação, sobre esse movimento de Deus, o modo como Deus opera, tem 3 pontos que permanecem aqui que são iguais: um só povo, um só caminho, que é Cristo, e um só método, que é a misericórdia. E é isso que Paulo aponta lá no versículo 32, porque Deus a todos encerrou a desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Por isso, nesse início aqui, nesse trecho, e também linkado muito com a mensagem da semana passada, nós devemos ler isso com um tom sem autoritarismo aqui. Na verdade, devemos caminhar com humildade ao entendermos esse processo da salvação. E também seguindo uma missão que é incumbida a nós, enquanto salvos pela graça de Deus que nos alcançou. E terminar, e aí a gente vai chegar nesse ponto quando Paulo termina esse trecho com uma adoração. Paulo aqui, queridos, ele vai pôr para nós um foco muito grande em Cristo Jesus. E isso que ele apresenta no versículo 26 e 27. Virá de Sião o libertador. Esse libertador que Israel, ali no caso, já veio falando, que é o mistério que eles rejeitaram. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Percebam que o sujeito aqui é Deus, e o agente é o libertador. E essa obra que é apresentada aqui é o perdão real, quando eu tirar os seus pecados. Essa é a linguagem dessa nova aliança que Paulo apresenta aqui. A salvação não é maquiar a culpa pelo pecado, quando eu tirar os seus pecados. É, na verdade, remover essa culpa pelos pecados. Bom, esse primeiro movimento do texto aqui nos ensina 3 coisas simples e bem firmes. A primeira, Deus continua fiel, mesmo quando muitos resistem, e aí os israelitas e todo o contexto. Deus inclui as nações sem humilhar Israel, e ele corrige também sem exaltar as nações, porque ele fala que não há mérito em nós por sermos enxertados, não devemos olhar dessa forma. E Deus centraliza tudo em Cristo, que é o libertador e que tira o pecado. Tendo mostrado como Deus salva aqui, Paulo agora vai ajustar as nossas lentes com que nós olhamos para Israel no presente. No versículo 28 e 29, quanto ao Evangelho, são inimigos por vossa causa, falando sobre Israel, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Paulo aqui ele entrega 2 lentes para olharmos Israel aqui. E um olhar para Israel sem presunção e também sem dureza.
A primeira pela lente do presente histórico. Muitos judeus se opõem ao Evangelho. Ele vai dizer, são inimigos por vossa causa. A rejeição desses judeus, o que ela fez? Ela abriu espaço para que o Evangelho chegasse aos gentios. É o que ele fala dos versos anteriores, do 11 até o 24. E aonde nós nos enquadramos foi pela rejeição deles que nós tivemos a oportunidade de recebermos essa mensagem do Evangelho. E a outra lente que Paulo apresenta aqui é a lente do pacto, porque eles também continuam amados por causa dos patriarcas. Ou seja, Deus não rasga o que ele prometeu a Israel aqui. Ele não rasga o que ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Lembra lá, Gênesis 12, sai da tua terra, de tua parentela, de ti farei uma grande nação. A âncora aqui que impede o nosso coração de oscilar entre uma arrogância e uma desesperança é esta, que os dons, Paulo vai dizer, os dons e a vocação de Deus, elas são irrevogáveis. Ou seja, ele não muda de humor e nem de promessa. Se nós vivemos na oliveira, se somos enxertados nessa oliveira, é porque a seiva dela é fiel, porque ela é de Cristo, porque ela é Cristo. E se algum ramo cai dessa oliveira, o próprio Paulo fala no versículo 23 que Deus pode reenxertar esse ramo que caiu na sua árvore novamente. Paulo nos mostra, queridos, como Deus aqui nivela judeus e gentios sobre o mesmo veredito, que é para exaltar a mesma porta, a mesma árvore, o mesmo sacrifício, que é através da misericórdia, verso 30 e verso 32, a gente vai chegar lá. Com essa âncora dessa fidelidade que é irrevogável, firmada no versículo 29, os dons e a vocação de Deus, elas são irrevogáveis. Paulo aqui, ele abre um mecanismo do plano, se a gente pode dizer. Ele mostra como Deus administra essa salvação aqui. Versículo 30 e 32. Assim como vós, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente alcance misericórdia à vista da que foi concedida a vós, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A estrutura aqui ela é bem simples, queridos. Judeus, desobediência, misericórdia. Gentios, desobediência, misericórdia. E é isso que nós chamamos, se a gente pode dizer, dar um nome, um rótulo para isso aqui, seria uma economia da misericórdia que Deus faz aqui, que Paulo nos apresenta. Deus administra a história, não no sentido financeiro, tá? No sentido administrativo. Deus administra a história de modo a nivelar judeus e gentios aqui, sobre o mesmo diagnóstico, que é a desobediência e a misericórdia. Ele fala, encerrou na desobediência, e aí ele oferece uma saída, uma solução, que é para oferecer essa mesma porta, essa mesma ponte aqui, usando de misericórdia. Ou seja, não há uma outra lei apresentada para nós, e não há outro atalho. É Cristo, tanto para os judeus quanto para os gentios. E somente pela fé que esse relacionamento ele pode ser construído. E quando Paulo diz todos aqui, ele não ensina um universalismo automático aqui. Ele afirma isso com abrangência, né? Todas as categorias, judeus e gentios, eles entram pela essa mesma graça, quando aqueles que confiam e reconhecem, e com obediência, e com quebrantamento, são submetidos a essa mesma porta. A fila aqui, queridos, uma imagem que poderia talvez dizer que a fila aqui, ela é só um bilhete, ela é só um caminho, e ela é só uma única forma. Não tem uma fila preferencial para poder entrar nesse reino, nesse relacionamento com o Senhor. E não é baseado em méritos. O mérito não abre essa porta. O mérito não nos dá
condições de sermos enxertados nessa oliveira. Não é baseado no que nós fazemos, é baseado na misericórdia e na graça de Deus. E percebe como isso corrige o nosso tom de olhar para a dinâmica da vida, para a fé, para a forma como Deus salva e principalmente também responder questões que são tão emblemáticas, e Israel, e as promessas e tudo mais. Porque se nós formos enxertados, versículo 17 até o 24, e permanecemos nessa oliveira pela fé, no versículo 20, não há um troféu aqui para o ramo mais belo, para aquele que brilha mais. Pelo contrário, há uma humildade. E é isso que Paulo está tentando falar para esses judeus, esses gentios, sobre a forma como Deus opera na salvação e como eles precisam responder a isso. Bom, quando Paulo termina de descrever essa economia da misericórdia, essa forma como Deus trata e justificando essa questão entre Israel e entre a igreja, entre os gentios, né? Ele não abre aqui uma nova discussão para nós aqui. Ele fala, versículo 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, ele não está abrindo aqui uma nova discussão. Nós podemos dizer que Paulo abre aqui uma música, né? Na verdade, muitos autores vão dizer que do 32 ao 36 é a doxologia, é um canto, é uma música, é uma exaltação que Paulo está nos apresentando aqui. A teologia aqui, ela não se esgota no que Paulo está descrevendo sobre a justiça, caráter, bondade, os traços de Deus. Muito pelo contrário, ela começa agora a ser transbordada por uma forma de adoração. Por isso que ele vai escrever no versículo 33, ó profundidade das riquezas. Leiam isso como uma música. Eu sei que para trás é muito confuso, é muita coisa, muita informação. E Paulo estava ali, didaticamente tentando mostrar para os judeus e para os gentios o que aconteceu entre eles. Talvez eles não entenderam. Aí ele vai no versículo 33, como uma música. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A palavra profundidade aqui, ela nos tira do raso, queridos. Porque graça, a ideia de que graça que não tem fundo aqui. Uma sabedoria que ela não se esgota. Um conhecimento que ele não se erra. Paulo está dizendo que não tem como medirmos quem é Deus. É impossível medirmos o caráter de Deus. É impossível vir com uma trena e achar até onde vai essa misericórdia de Deus. É tão profundo que Deus está nos mostrando aqui que é somente por Ele. É pela graça e pela misericórdia de Deus. Ó a profundidade dessa riqueza, é impossível o ser humano entender ou decifrar o tamanho dessa graça, dessa sabedoria, desse conhecimento. E como se não bastasse isso, Paulo vai dizer, é tão profundo, mas também é tão insondável. Ou seja, não há uma sonda, não tem algo que alcance os limites do juízo de Deus. As decisões de Deus, elas são retas. Não tem uma forma de nós entendermos ou imaginarmos ou mensurarmos a magnitude dessa majestade de Deus, dessa sua justiça. E ele fala, como se não bastasse, a profundidade insondável, e ele diz inescrutáveis. Aqui ele afirma que não há uma trilha humana capaz de rastrear os caminhos. A forma, a via, a forma, o modo pelas quais Deus cumpre aquilo que Ele decidiu. Queridos, isso não nos manda desligar as nossas mentes. Muito pelo contrário. Isso nos manda confiar com obediência. E acho interessante, um autor falando sobre isso, ele diz que quando a nossa mente chega ao limite de tentar interpretar ou decifrar ou entender sobre Deus, ou por exemplo aqui como explicar como Deus nivela judeus e gentios, e lembra que isso aqui também tem que ser feita uma leitura pensando no público-alvo que Paulo estava direcionando.
Nessa mesma condição, a gente encontra aqui uma porta que ela unifica, que é através da misericórdia. E nós explicamos o que nós podemos explicar até onde dá. E daí em diante nós somente adoramos a Deus. É o que Paulo também está nos conduzindo aqui. E é interessante, queridos, como Paulo nos devolve ao nosso lugar aqui. E nos devolve ao nosso lugar com algumas perguntas que elas são delicadas, mas também tem uma ironia aqui nas suas perguntas. Depois de dizer, olha, é impossível medirmos Deus, é completamente impossível. É impossível tentarmos decifrar ou entender como ou que forma Deus fez e agiu com tudo isso, os versículos para trás. É impossível tudo isso. E aí ele vai dizer, pois quem conheceu, versículo 34, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Parece que é óbvio a resposta aqui. Ninguém. Ninguém. Não há ninguém que conheceu a mente do Senhor. Não há ninguém que foi conselheiro de Deus. Não tem ninguém que possa restituir a Deus por alguma coisa. Deus não chama um comitê para avaliar as suas decisões que Ele vai fazer. Exceto a Trindade ali, mas são Deus. Ele é a fonte de tudo isso. Deus não deve, queridos, favor a criatura alguma. Não deve favor a mim, não deve favor a você. Deus não deve favor a ninguém nessa terra. Ele é a fonte de tudo que existe neste mundo. Ele é o doador da vida. Só há vida porque Deus sopra vida. Quando a graça nos alcança, meus irmãos, deveria cessar dentro de nós qualquer cobrança, qualquer mérito, e muito pelo contrário, deveria haver dentro de nós muita gratidão por sermos alcançados por uma graça de um Deus que é impossível medir. E se nós formos honestos, e é exatamente isso que Paulo está tentando aqui, confrontar aqueles irmãos, é isso que cura a nossa presunção. Quando nós lembramos e reconhecemos que só vivemos por causa da graça de Cristo em nós, quando enxertados nessa oliveira, a única coisa que deveria vir aos nossos corações é graça e gratidão pelo sacrifício de Jesus. E tudo isso aqui que Paulo está construindo, ela vai desembocar numa sentença aqui, no versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, ele é a origem. Nós não começamos em nós. A salvação não começa em nós. A vida não começa em nós. A bondade que há dentro de nós não começa em nós. O que fazemos não começa em nós. É de Deus a origem para todas as coisas. Quem planejou a nossa salvação quando nós ainda éramos desobedientes? Quem morreu na cruz por nós para que pudéssemos sermos resgatados desse nosso coração incrédulo? Não é nós, meus irmãos. A origem vem de Cristo. E é por meio dele, porque ele é o caminho para tudo isso. Nós não prosseguimos na nossa vida cristã pela nossa força. Não é pela nossa capacidade, não é pelo que nós fazemos, não é pelos nossos braços, não é pela nossa força, não é pelo tanto que eu oro, pelo tanto que eu estou na igreja, não é pelo tanto que eu dou um dinheiro, pelo tanto que eu tenho comunhão, não é pelo que nós fazemos. É somente por causa de Cristo Jesus. E quando é por Cristo, entendemos que é isso. Nós somos impulsionados. É um movimento quase que natural, porque nós saímos do centro e entendemos que tudo acontece por meio dele. E ele nos impulsiona para podermos lidar com todas as demandas da vida. Porque a origem é dele. E o caminho e o modo é dele. E ele vai dizer, para ele é o fim, queridos. Não vivemos para provar valor,
Não estamos aqui para poder provar algum valor a Deus de que merecemos estar no céu, de que merecemos a sua bondade sobre nós. O fim não é nós, o fim é Cristo. Nada na nossa vida deveria girar em torno de nós mesmos. Nada deveria girar em torno das nossas próprias vontades. Deveria girar em torno de Cristo Jesus. Percebam a construção que Paulo está fazendo. Olha, gentios, vocês, eu e você, que não tínhamos nem sequer o direito de estarmos nessa oliveira, de recebermos essa graça, só estamos porque lá atrás rejeitaram, e só estamos porque Deus, com sua graça, com sua bondade, decidiu, através dele, nos dar a oportunidade de entrar e de sermos enxertados, mostrando que tudo vem dele, a forma é dele e o fim é por ele. Jesus, queridos, é o Curios que Paulo está exaltando aqui. O mesmo Curios, o Senhor, que ele começa lá no capítulo 1, versículo 3 e 4, exaltando. É o Senhor, o Curios, que ele exalta aqui. Aquele que deveria governar todas as coisas ao nosso redor e principalmente em nossas vidas. Essa salvação é dele, graça, por meio dele, Cristo, e para ele, glória. Então não sobra palco para nós, concordam? Pelo contrário, sobra uma vida que deveria ser oferecida a ele. E é por isso que este hino, essa música que Paulo está escrevendo aqui, ela não é o ponto final. Há uma ponte que a gente vai falar semana que vem. Toda essa construção que Paulo está dizendo aqui, ela faz uma ligação, uma ponte com o versículo 1 do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois de entender toda essa misericórdia de Deus que é operada em nossas vidas, que é cantada quando reconhecemos essa graça, a nossa adoração agora ela vira a nossa vida. Todas as esferas da nossa vida, elas deveriam agora por fim resplandecer e mostrar aquele que é o autor, o meio, o início, a origem, o caminho e o fim da nossa vida cristã. Se tudo é dele, se tudo é por meio dele, se tudo é para ele, nossas escolhas, meus irmãos, elas deveriam mudar de eixo. Decisões profissionais que nós tomamos, a forma como nós cuidamos do nosso dinheiro, a forma como nós administramos a nossa casa, a forma como nós administramos os nossos relacionamentos, os hábitos secretos que nós temos no nosso coração, aquelas particularidades que somente nós entendemos, tudo isso deveria ser revisto agora à luz do que nós entendemos, porque se tudo é por ele, por meio dele, para a glória dele, nada da nossa vida deveria desviar desse foco. Nada da nossa vida deveria perder Cristo Jesus de foco, de cena. Porque todas as vezes que nós decidimos lidar com todas as esferas da vida, ignorando que é por meio dele, através dele, com o fim nele, nós estamos virando para Deus dizendo: Senhor, eu confio em mim e eu consigo fazer as coisas da minha forma. E o quão igual nós somos aos ramos que Paulo falou que foram quebrados, porque confiaram em si mesmos. Porque viraram para Deus e disseram que eles eram capazes de fazer da sua forma e do seu modo, ignorando a glória e a majestade de Deus. Talvez a gente também pode se perguntar nesse texto, nessa fala: e quando os caminhos de Deus eles são escuros, difíceis de serem enxergados? Quando diagnósticos não vêm ou quando respostas não são atendidas? Quando às vezes a gente está ali na porta tentando abrir e ela não abre? Quando parece que as nossas orações elas batem no teto e elas não passam e não chegam até Deus?
Nós falamos sobre isso capítulo 8 de Romanos. E a resposta que Paulo nos dá é insondáveis e inescrutáveis. Insondáveis são os juízos de Deus e inescrutáveis são os seus caminhos. Não negamos a dor, queridos, a aflição, a angústia, as respostas que nós não temos. Nós não negamos isso. Faz parte da vida. A vida, ela passa por essas coisas. Mas nós a colocamos aos pés de Deus. E se nós realmente reconhecemos e exaltamos e cantamos esse hino, no versículo 36, nós vamos saber que até mesmo no caos, nas coisas mais difíceis que nós possamos passar, Ele é a origem, Ele é o caminho e Ele é o fim. É nesses momentos, meus irmãos, que nossa fé precisa descansar. E as coisas que nós não conseguimos explicar sobre essa fé. Apenas descansarmos de fato. E reconhecermos essa bondade, essa graça de Deus. A mesma mão que nos encerrou, que nos apresentou a severidade que Paulo fala nos versículos 36 sobre o nosso pecado, é a mesma mão que depois abriu uma porta de misericórdia com sua bondade para nós, irmãos. E essa é a mão que sustenta quando as coisas estão obscuras demais. E adorar, meus irmãos, ela não é uma fuga. Pelo contrário, ela se torna um ato de confiança. Até mesmo quando não ouvimos essa voz de Deus. É quando nós dizemos: Pai, eu não sei o que estás fazendo, mas eu sei quem Tu és. E porque nós sabemos quem Ele é, Paulo aqui nos convida, queridos, a abandonar qualquer triunfalismo, qualquer mérito, qualquer coisa que toma o lugar de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos ter humildade diante de Deus. Nós precisamos ter uma missão para fora, para mostrar Cristo, aquele que nos transformou. Nós precisamos adorar a Deus e precisamos também adorar e viver em comunhão, em comunidade. E nada de autoritarismo aqui, muito pelo contrário, muita misericórdia, muita graça de Deus. Afinal, fomos todos nós colocados nessa mesma fila, judeus e gentios, e recebemos o mesmo bilhete para entrar, que é graça. O que nos resta, e que Paulo nos faz aqui, é louvar a Deus. Louvar com o nosso pensamento, louvar biblicamente, louvar cristocentricamente a Deus em todas as esferas da nossa vida. Louvar até que o nosso coração aprenda a caminhar com Deus. Louvar até quando mesmo nós não entendemos tudo de Deus. E então nós podemos dizer e viver como aquele que acredita que a Ele, pois, a glória eternamente. Que essa seja, meus irmãos, seja o desejo, seja a vontade, seja a disposição do seu e do meu coração de reconhecermos que tudo é por meio dEle, tudo é para Ele e tudo tem um fim em Cristo Jesus. E se não for Ele, nada em nossas vidas fará sentido. É isso que Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos e é isso que Paulo nos traz como encorajamento aqui. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por Sua graça, Sua bondade, Sua misericórdia, Deus, sobre nossas vidas. Nada, Deus, nada
faria ou faz sentido se não for, ó Deus, através ou por causa do Senhor. Obrigado, Pai, pela porta que foi aberta, pela ponte, ó Deus, que foi construída e pela oportunidade que nós temos através do seu sacrifício, ó Deus, de então relacionarmos e estarmos contigo, Jesus. Ó Deus, não há nada em nós que possa receber mérito, ou glória, ou graça, se não for, ó Pai, o Senhor. E é nessa oração que eu te faço, Deus, pedindo que essa verdade reverbere, ó Deus, no meu coração e dos meus irmãos, ó Pai. Que ao lidarmos, ao sairmos daqui com as pressões da vida, com as demandas que surgem, com as dificuldades, ó Deus, que possam surgir, seja no trabalho, seja no casamento, seja financeiro, ó Deus, seja de relacionamentos, ó Pai, seja confusões que mesmo a gente nem imagina que elas poderiam surgir, que tudo isso, ó Deus, de alguma forma possa moldar Cristo Jesus em nós, ó Deus, e que nós possamos olhar para todas essas questões e entender que somente através da vida vivida com o Senhor no centro será possível, Deus, ou capaz de lidarmos com quaisquer situações ou demandas da vida, Deus. Nós confiamos em Ti, nós confiamos na Sua misericórdia, nós confiamos, ó Deus, na Sua graça que é derramada sobre nós. Nós te agradecemos por isso, ó Deus, e nós te clamamos, ó Pai, que Teu Santo Espírito realmente tenha liberdade em nossos corações e nossas mentes, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Essa oração que eu faço a Ti, ó Pai, agradecido por esse tempo em Teu santo nome. Amém e amém.